Bom, então a gente vai começar a preparar um fundo da tela que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, a gente vai fazer uma cor para tentar imitar uma textura de madeira. A gente molha o pincel na mistura de secante de cobalto com óleo de linhaça para dar uma diluída na tinta. E vamos começar a passar a tinta na tela inteira. Eu estou usando um terra de siena para imitar a cor da madeira, que vai ser a madeira da janela que nós vamos trabalhar hoje. Eu costumo usar bastante a tinta com secante de cobalto para acelerar a secagem. Depois que a gente terminar de passar a tinta na tela, vou mostrar para vocês uma técnica de um efeito que é onde a gente vai conseguir atingir a ilusão de que a pintura vai estar por cima da madeira. Isso a gente vai fazer na tela inteira, que é esse que a gente está trabalhando o fundo dela. É legal quando vocês estiverem pintando, tá usando uma camisa velha, né? Porque a gente sempre acaba se sujando com tinta. Com o secante de cobalto, a tinta costuma levar mais ou menos umas 4 a 5 horas para secar, sendo que sem o secante levaria mais ou menos uma semana para secar. Isso que eu gosto de trabalhar com secante de cobalto. Eu, além do secante líquido que eu uso para diluir a tinta, eu costumo também usar nas minhas texturas um secante em pó, que você encontra nessas lojas aí de artesanato.
Eu estou usando essa paleta grande aqui, que eu costumo ficar em pé, e eu gosto de usar os pincéis largos, então eu uso essa paleta larga. Essa paleta você não costuma encontrar nas lojas de artesanato, porque eu acabei pegando um modelo num site importado e eu mesmo que fiz. Então, mas você pode estar usando essas paletas normais mesmo. Mas caso você queira usar uma paleta igual essa, a gente vai estar vendendo no nosso site. Vai estar disponível à venda também. Entrando no site, na loja do site, vocês vão ter lá o valor certinho de quanto que sai. Bom, a primeira parte do fundo a gente já fez. Agora a gente limpa esse pincel. Pode focar aqui, Vitória. Eu tenho um balde aqui para jogar o excesso. E como esses pincéis são largos, eu vou fazer igual o meu professor fazia. Eu costumo bater o pincel aqui, ó, para tirar o excesso. Bom, o fundo a gente já preparou, só que agora a gente vai trabalhar a textura para tentar imitar um pouco a madeira. Coloquei aqui na minha paleta o Bru Van Dyck para a gente jogar uma parte escura nesse marrom, para a gente tentar fazer uma textura emadeirada, sempre passando secante de cobalto para a gente acelerar a secagem. Eu faço um zigue-zague no pincel para tentar imitar aquelas veias da madeira. Até meu adesivo depois vai cobrir tudo isso. E a gente vai pintar com um fundo branco em algumas partes. Então vai acabar dando um efeito muito legal depois que a gente terminar a tela. A gente termina a tela e tira o adesivo. Fazer a janela, né? Nossa, esse quadro aqui depois de pronto ele fica muito bonito, gente. Vocês vão gostar muito. Vocês não vão acreditar como é fácil fazer uma tela dessa. As pessoas às vezes acham que é tão difícil fazer uma pintura, uma obra de arte. E com essa técnica eu vou provar para todos vocês como é gostoso a gente fazer arte. E está acessível a todos. Essa tela aqui a gente encosta ela, deixa guardado até o momento que ela estiver seca, para a gente começar a pintura definitivamente. Tá bom? Até mais. Bom, agora com a tela já feita o fundo e seca, né? Depois de um dia, a gente cola o adesivo do formato de janela. Vocês percebam que a parte interna foi retirada, né? A pintura que nós vamos fazer vai ser nessa região que está mais escura, né? Aqui eu estou verificando se não há nenhuma abertura nas bordas. Eu estou fazendo pressão com os dedos para que fique tudo bem colado. Então nós vamos dar início à nossa pintura aplicando um fundo, né, de cor branco de titânio,
que vai ser a nossa base da pintura. Observem que as pinceladas, na sua maioria, são em forma de X. Fica mais fácil a distribuição da tinta. E eu estou usando uma trincha média para acelerar o processo de pintura. Sempre me preocupando em estar aplicando em toda a parte interna do adesivo. Procurando sempre deixar uma camada uniforme de tinta. Nessa fase da pintura, a gente não precisa se preocupar com a posição das pinceladas, porque a gente está apenas aplicando o fundo. E lembrando também que sempre quando eu pego a tinta no pincel, eu mergulho o pincel com a tinta no nosso médium 50% óleo de linhaça, 50% secante de cobalto. Isso para acelerar a secagem. Procurando sempre tá observando se não ficou nenhum pedacinho faltando do branco. A gente tem que deixar bem preenchido. Porque no final da pintura, quando a gente for retirar o adesivo, para que fique bem retinho, não fique nenhuma falha. Tudo sem pressa, porque o gostoso da pintura é o prazer mesmo de estar pintando. Então a gente tem que fazer sempre com calma, tranquilo, né? Para que quando vocês forem fazer a tela de vocês aí na casa de vocês, é interessante que antes assistam de 1 a 2 vezes o vídeo inteiro, para quando for realmente realizar a pintura, tá bem mais consciente de todos os processos da pintura. Eu gostaria de lembrar você que adquiriu o DVD, que caso seja do seu interesse, você pode estar expondo as suas telas no site www.tuaarte.com.br. Esse site eu criei para que todas as pessoas, os meus amigos, os alunos possam estar expondo suas obras, tá? De forma gratuita. E aqui já estamos praticamente finalizando a aplicação do fundo branco. Eu fiz uma mistura do azul de cobalto com branco de titânio, né? Para a gente estar aplicando um azul no céu da pintura. Eu tô pegando uma pitadinha de Bru Van Dyck para dar uma escurecidinha, né? Porque afinal é uma paisagem de inverno, então o céu tem que estar um pouco frio mesmo. E essa escurecida ajuda a dar uma esfriada na cor. E a gente começa a aplicar
o azul na tela. Sempre batendo o pincel para distribuir bem a tinta. Observe que eu sempre dou pinceladas firmes em formato de X, deixando umas partes em branco, porque nessa região mais branca a gente vai estar fazendo algumas nuvens. E eu estou usando a mesma trincha que a gente usou para fazer o fundo branco, a trincha média. Observe que eu deixei na parte de cima da tela o azul mais forte e embaixo eu estou deixando o azul se misturando mais com o branco, ficando mais claro. E que vale lembrar aqui que a gente está aplicando essas tintas por cima do fundo ainda úmido, porque esse é o segredo da técnica do molhado sobre molhado. A gente não espera nenhuma camada secar depois que começa a aplicação do fundo branco. É do início ao fim a pintura, sem parar. E agora eu começo com o pincel mais seco. Eu dou uma pincelada por cima do que já foi pintado para suavizar a pintura. Nessa parte da suavização a gente pode estar aplicando com o pincel de forma bem suave. O grande lance da videoaula é que além da locução, né, a gente tem o visual. Então é muito importante estar prestando atenção no vídeo, né, porque algumas coisas a gente não precisa estar falando. Através da observação a gente pega. Bom, agora eu comecei com o pincel leque branco de titânio a fazer as nuvens naquela parte mais clara. Eu faço pinceladas circulares, né? E sempre mergulhando a tinta no nosso médium feito de secante de cobalto e óleo de linhaça. Nessa paisagem de inverno, a nuvem a gente vai fazer só com o branco de titânio, porque dependendo das paisagens, as nuvens elas não são só com branco, tá? A gente coloca amarelo, a gente coloca um rosa de fundo, mas nessa a gente está usando só o branco mesmo. Afinal, é uma paisagem de inverno. Esse pincel leque, ele é muito importante para esse tipo de pintura. A gente vai usar ele bastante. Então observa aqui que eu pincelei na parte mais abaixo da nuvem, é onde tinha um azul. E a tinta do pincel com esse azul ela vai se misturando, vai formando um azul mais claro, e a gente vai fazendo nuvens com esse azul também. Então vai acabando formando um desenho muito legal. A gente suaviza a pintura com uma trincha média seca e dando pinceladas muito suaves por cima. Quando acumula algum tipo de impureza, a gente retira do pincel. E a pintura ela é feita como se não houvesse o adesivo. Aqui eu estou escurecendo um pouco mais o azul, pegando também um pouco mais de verde, verde escuro,
estou preparando uma tinta, uma cor, para a gente estar começando a fazer a vegetação. Nós vamos fazer uma vegetação com uma cor um pouco mais clara, que vai ser ao fundo da paisagem. Se a gente observar na natureza, as paisagens que se encontram mais distantes, as cores elas são mais esbranquiçadas, né? Isso que caracteriza a tridimensão da paisagem, o que faz dá o aspecto de estar mais distante, e quando as cores são mais nítidas, elas estão mais próximas da gente. A gente começa fazendo um pinheiro. O pinheiro ele é muito fácil. A gente começa com um pequeno risco reto e com um leque começa a dar pinceladas, toques na tela, com o pincel na posição horizontal e colocando sempre um pouco para cada lado. Sempre observando o vídeo você pega bem isso. Conforme a gente vai fazendo o pinheiro mais abaixo, as pinceladas vão sendo mais fortes para formar aquela curva do leque. O leque, para fazer esse tipo de árvore, ele é excelente. Ele auxilia na velocidade da pintura e o formato também das folhas. Fazendo um outro pinheiro menor, faço um risco e começo a dar pinceladas na horizontal. Observe que sempre acaba aparecendo o risco que a gente foi feito, e isso dá a impressão de que, para quem olha, é o caule mesmo da árvore. Agora eu vou dar uma escurecida maior nessa mistura que a gente fez, porque eu vou estar preparando então agora uma cor para a gente estar fazendo uns pinheiros um pouco mais próximos. Lembra aquilo que eu falei, conforme as cores vão ficando mais nítidas, na pintura dá a impressão de que está mais próximo da gente. Tirando o excesso do pincel. Sempre misturando bem, para a tinta ficar bem uniforme. Um risco. E com um pincel na horizontal a gente faz as folhas. Um pouquinho para cada lado. Conforme vai descendo, vai aumentando as pinceladas. Observa que esse pinheiro que a gente está fazendo, a cor está mais forte, contrasta com a que está logo atrás dele. E isso já dá uma impressão, né, de tridimensão. Para a impressão que a gente tem é que ele está mais próximo. Isso vale para todo tipo de paisagem. E rapidinho a paisagem começa a se formar. Eu tenho observado na internet que muitas pessoas que fazem esse estilo de pintura falham na pintura de pinheiro. Deixam o pinheiro como um desenho muito artificial. Procura estar observando bem como eu faço, para estar seguindo bem esse modelo, né? Para a gente estar mais próximo do que eles são na realidade. As pessoas às vezes costumam deixar as folhagens muito retas, né? E isso dá a impressão que é um desenho de criança. E a nossa intenção é estar fazendo
uma pintura de algo mais próximo da realidade. Aqui eu estou fazendo umas folhas, né, uma vegetação no pé daqueles pinheiros do fundo. Estou usando as mesmas cores que a gente usou, né, e com uma trincha pequena eu dou batidas na tela para que a tinta fique mesmo disforme, para que ela não tenha nenhuma forma assim, né, que é essa disformidade que dá a impressão das folhagens, da vegetação. Esse é um dos segredos desse tipo de pintura, que é o que facilita, faz com que a gente finalize a obra bem rápido. E esse tipo de estilo molhado sobre molhado, né, com esse tipo de pincelada que a gente dá na tela, ajuda bastante para quem for desenvolver pinturas ao ar livre, que precisa estar finalizando a tela com uma certa velocidade, porque vai estar no tempo, né? Observa que eu peguei um pouquinho também de tinta mais escura, né, do verde, que é para dar uma contrastada um pouco com o pinheiro, mas não com aquela cor do pinheiro da frente. E no topo da folhagem, com o branco de titânio, com o mesmo pincel, né, eu dou umas pinceladas para dar aquela impressão de neve, que afinal de contas é uma paisagem de inverno. Observe que eu dou batidas, pequenas batidas e não pinceladas, que é para ficar mesmo essa impressão de folhagem na vegetação. Esse é o segredo. Aqui a gente não deve pincelar, apenas bater o pincel. Então, para que a gente tenha essa possibilidade de estar colocando o branco com batidas, é interessante que o pincel tenha bastante tinta. Dou uns retoques finais onde eu acho que é interessante, no fundo do pinheiro. Com o branco de titânio eu dou uma suavizada na vegetação, né, para dar um aspecto de neve mesmo. E eu pego um pouco de tinta da vegetação para dar uma misturada mesmo. Observe, eu pego na pincelada um pouco da tinta mais escura junto com o branco. Aqui também eu já preparo a vegetação que está mais à frente. E eu observo que eu dei uma escurecida com o Bru Van Dyck. E observa que são batidas, não são pinceladas, são batidas com o pincel. Essas batidas é que dão aquele aspecto de folhagem. Olha como é simples. E a gente não deve se preocupar em bater muito no mesmo lugar, porque senão vai tirar aquele efeito da folhagem. Aqui eu pego com o mesmo pincel branco de titânio. E em todas as tintas, em todas as pinceladas, a gente sempre pega o médium para estar misturando com a tinta, tá? Para auxiliar a secagem. E o pincel aqui ele tem que estar bem carregado de branco. E como o branco ele é muito delicado, sempre quando necessário a gente limpa o pincel. Pincelou na tela por cima da vegetação, limpa o pincel. E observam, pinceladas retas, né? Batidas na tela. Vai dando para nós aquela impressão mesmo de uma vegetação, sempre limpando o pincel. Quando eu pego o pincel na paleta com a tinta, observa que eu bato ele em pé, porque a tinta ela fica distribuída da forma como eu quero para estar fazendo isso, bater com o pincel na tela.
com o leque, a gente pegando o branco de titânio e sempre mergulhando o pincel no médium, óleo de linhaça com secante de cobalto. A gente vai começar a trabalhar agora a neve no pinheiro. Isso vai dar um efeito fenomenal no pinheiro. Muito legal mesmo. Aqui a gente dá uma pincelada, uma batida, aqui, outra ali. A gente não faz como no fundo, de fora a fora não, porque a neve, afinal de contas, ela está por cima da árvore, então esse fundo escuro ele tem que aparecer. A gente tem que deixar de uma forma que essa batida com o pincel, ela tem que estar dando a impressão de que a neve realmente está por cima da árvore. Sempre quando necessário, limpa o pincel e pega mais tinta. E aqui a gente faz essas batidas bem tranquilas e suaves, de uma forma meio arredondada para baixo, para estar acompanhando a folhagem escura por trás. E com o mesmo pincel, pincel leque, a gente dá uma suavizada no pé da vegetação. Observa que eu peguei um pouco da tinta da vegetação e faço movimentos para dar uma impressão de que é um morrinho, a vegetação se misturando com a neve. Que a neve é esse fundo branco que a gente aplicou. Olha como a paisagem já está se formando. Olha que legal que fica. Observa que aqueles pinheiros mais claros, a gente tem a impressão de que ele está para trás. Olha como que a jogada de cores funciona. E aqui eu estou nos detalhes do fundo do morrinho. Com o mesmo pincel leque, eu preparo no verde escuro e o Blue Van Dyck. Estou escurecendo. Eu realmente estou querendo fazer ele mais escuro. Eu pego até umas pitadas de preto. Eu quase não uso preto, mas em alguns momentos, dependendo da sombra, eu pego um pouquinho para ajudar a escurecer. E eu vou fazer um pinheiro bem maior, com um fundo bem mais escuro, e esse dá a impressão de que vai estar bem mais perto da gente, de quem olha. A gente faz aquele risco e vem com as pinceladas um pouco para cada lado. Todas as pinceladas elas estão sendo maiores porque o pinheiro ele está maior, ele está mais próximo da gente. Porque na paisagem, quando a gente olha numa foto, você observa que o que está mais distante é menor e o que está mais próximo é bem maior. Muita gente que está assistindo esse DVD, que já tem uma certa experiência com a pintura, que já está num nível mais avançado, pode até achar um pouco chato essas explicações que eu estou passando, mas é que tem muita gente que adquire o DVD que não tem experiência nenhuma. Então a gente procura estar passando para todos os níveis, tanto para avançados quanto para os iniciantes. Por isso eu peço um pouco de compreensão para aqueles que já sabem de alguns detalhes, no que diz respeito à tridimensão, perspectiva. E a nossa paisagem, a cada pincelada, vai ficando mais completa. Alguns detalhes na folhagem externa, onde eu acho necessário, dou uma pinceladinha. Faço mais um pinheiro
no lado esquerdo da tela, esse um pouco menor. Observa bem a folhagem um pouco para cada lado, conforme desce, aumenta. Pintar pinheiros é muito fácil e rápido. Aqui eu peguei um pouco de branco de titânio, fazendo uma mistura com azul de cobalto. A gente está fazendo a neve desses pinheiros mais na frente. Como eles estão mais próximos, né? Então algumas cores são mais detalhadas, assim, visualmente falando. Por isso que eu fiz essa mistura com o azul. E observa que como o fundo escuro ele impregna o pincel, né? Bom, a gente está usando branco, a gente tem que estar realmente toda hora limpando o pincel, pegando sempre mais tinta, sempre pegando o médium 50%, óleo de linhaça 50%, secante de cobalto para auxiliar na secagem depois que a gente terminar a pintura. E aqui no mesmo esquema dos outros pinheiros, do outro pinheiro, a gente está colocando a neve. Observa que é só uma pitada, uma batida aqui, outra ali. A gente não preenche muito não. Não é para tirar o fundo do pinheiro. Sempre quando necessário, pegando mais tinta. E a cada pincelada, nossa paisagem vai se tornando mais completa. Aqui eu estou me preocupando com alguns detalhes, mas eu estou encostando com o pincel de uma forma muito suave, que é para não danificar o que já foi feito. E agora, com aquela mesma sombra que a gente fez a folhagem desses pinheiros da frente, a gente vai fazer a vegetação no pé desses pinheiros, da mesma forma como a gente veio fazendo nos outros, né? Batendo o pincel, nunca pincelando, ó, sempre batendo, para ter aquele aspecto de folhagem. Observa bem a posição dessa folhagem, né? Com esse mesmo pincel, depois de limpo e seco, a gente pega o branco de titânio, um pouquinho de azul de cobalto, uma pitada, e vem colocando a neve na vegetação. Olha que legal que vai ficando. Mesmo esquema das outras, a gente suaviza o pé da vegetação junto com a neve, e isso ajuda a estar criando, né, nessa floresta.
Aqui eu estou pegando um pouco mais de preto, porque a gente vai estar preparando agora o fundo de algumas árvores bem grandes que a gente vai estar fazendo no primeiro plano. Eu não me contentei só com esses pinheiros, a gente vai fazer mais árvores aí. Estou misturando então o preto com o Bru Van Dyck, um pouco do verde. Estou acrescentando até mais preto para fazer uma mistura bem escura mesmo. Essa espátula que a gente usa em algumas pinturas para estar fazendo textura de rocha, de neve nas montanhas, ela é muito importante também para estar fazendo a mistura das tintas na paleta. Então, com o leque, já com bastante tinta dessa sombra que a gente fez, sem medo, a gente vem descendo um traço bem grosso no meio dessa paisagem. Essa parte é legal porque quando tem alguém vendo a gente pintar, acha que a pintura já estava ficando pronta, a gente vem e faz esses riscos, né? Eu gosto de brincar bastante com isso. Aí as pessoas, você está estragando a tela, Wagner. Eu falei, calma, não terminei. É bem legal essa parte. A gente sempre começa essas pinceladas grossas de cima para baixo. Aqui eu estou fazendo a base da árvore, né, com aquelas raízes. Dando alguns retoques. E a gente vai agora trabalhar a textura do caule dessa árvore. Na mesma textura da árvore também a gente vai colocar um pouco de neve. Isso vai dar um efeito de luz e sombra. E realmente, né, nessas paisagens de inverno tem mesmo neve. Quando a neve cai na madrugada, ela se acumula, né? Como o fundo ele é muito escuro, a gente tem que estar sempre pegando mais tinta, sempre limpando o pincel. Aqui para ajudar na textura eu estou pegando um pouco de secante em pó. Esse secante em pó a gente consegue nas lojas de material de artesanato, onde a gente compra tinta mesmo. Tinta, os pincéis, as espátulas. E eu faço uma mistura com o branco. Esse secante em pó, qual é a vantagem dele? Além de acelerar a secagem, ele engrossa a tinta. Isso é muito bom para a gente estar fazendo textura de árvore, de rocha, neve nas montanhas. Então é muito importante ter esse secante em pó. E dura bastante tempo, viu, uma caixinha dessa. Olha como que a tinta fica bem encorpada. Muita gente nunca ouviu falar do secante em pó, mas é um produto bem tranquilo de encontrar nas lojas de artesanato, tá? Com a própria espátula eu começo a dar uma
Mas aqui nesse caso eu preferi mesmo o pincel. Dou apenas toques na árvore, movimentos para que eu dando a impressão no caule da árvore, né? A texturização, fazendo aquele contorno circular da árvore. Algumas batidas. Aqui tanto as pinceladas quanto as batidas, né, para fazer a textura, não deve ser tudo muito certinho e igualzinho não, porque na natureza não tem padrão, é tudo de forma desigual mesmo. E a gente não deve ficar também muito preocupado quando acontecer algum tipo de erro, porque a vantagem desse tipo de pintura é que a gente pode estar corrigindo na hora. Porque, afinal, toda a tela ela se encontra com a tinta úmida, então não fica difícil a correção não. E tem muito acidente que acontece que acaba às vezes até ajudando na criação. Observa que eu fiz primeiro movimentos arredondados, depois eu venho, dou pinceladas de cima para baixo, até encontrar o que me satisfaz mesmo olhando. Isso acontece, pode estar acontecendo com vocês também. Na hora de estar fazendo essa textura da árvore, procura estar seguindo um padrão seu. Você, lógico, vai estar olhando o vídeo e está desenvolvendo a pintura baseado no que eu faço. Mas às vezes, numa pincelada ou outra, você percebe que até às vezes uma pincelada diferente, sem querer, acabou saindo melhor do que você imaginava. Pintura nesse estilo, ela é assim mesmo. Colocando mais branco para dar um efeito de mais luz no caule. Sempre pegando mais tinta na paleta. Sempre limpando os pincéis, né? Porque suja mesmo. Sempre quando a gente aplica o branco por cima de uma base escura, a briga é feia mesmo, das cores. Aqui eu estou fazendo os detalhes da textura, procurando deixar o mais próximo possível da realidade, fazendo movimentos circulares para dar a impressão de volume do tronco da árvore. Conforme eu vou chegando próximo do pé da árvore, eu vou trabalhando melhor esses detalhes. Colocando a textura na outra extremidade da árvore também, porque nessa pintura, nessa paisagem de inverno, a gente não tem muito a definição da posição de luz e sombra, porque afinal de contas o sol se encontra sobre as nuvens, né?
É igual aquelas paisagens de mormaço no nosso litoral brasileiro. Você não tem muita fonte de direção. Então a gente coloca a luz por todo o caule. Observa que nessa pintura eu me preocupei bastante com a textura do caule, né? Porque ela, como está no primeiro plano mais próximo, os detalhes estão mais à mostra. Então a gente perder eu não digo, a gente fica um pouco mais de tempo nessa planta, né? Nessa árvore. Observa que eu finalizo com movimentos arredondados, curvos, que é para dar mesmo a ilusão de volume da árvore. E como uma tela nunca é idêntica à outra, é lógico que quando você estiver pintando aí a sua tela, você vai estar desenvolvendo dentro do seu estilo, procurando sempre estar seguindo a aula, mas você sempre vai acabar desenvolvendo o seu modo de estar pintando. E aqui também eu suavizo no pé da árvore, né? Suavizando com a neve. Faço algumas, né, umas moitinhas de vegetação também. E lembrando que essa vegetação no pé da árvore ela não é pincelada, ela é batida. No mesmo esquema a gente coloca branco de titânio, que afinal de contas é a neve, por cima da vegetação. Nunca se preocupando com o adesivo, a gente pinta normalmente como se ele não estivesse ali, porque é no final que a gente vai ter o efeito tirando esse adesivo da tela. E então com um pincel fino, eu pego naquela mesma tinta que a gente usou para fazer o caule, a sombra, e a gente começa a fazer alguns galhos nessa árvore. E observa que os galhos, eles são... O movimento da pincelada é muito importante aqui. Eu começo com ele mais forte e termino com pinceladas suaves, finas. E observa a posição que eu faço o galho, né? Para dar uma impressão mesmo de vegetação. Às vezes a gente, quando vê em algumas telas por aí,
aqueles galhos retinhos. Não é reto nas árvores. A gente tem que estar sempre observando a natureza para estar procurando estar reproduzindo o mais próximo possível da realidade. Então observa que eu faço movimentos. Eu começo com uma pincelada mais grossa e termino na ponta do galho com uma pincelada bem fininha. E aqui é importante para ajudar essas pinceladas do galho, a tinta ela tá bem mais diluída com o médium, óleo de linhaça e secante de cobalto, porque com a tinta mais líquida fica mais fácil da gente estar fazendo esses movimentos. Observa, eu dou uma subidinha no galho, desço, subo, termino com o galho bem fininho, sempre para cima. E sempre ignorando o adesivo, pintando como se ele não tivesse ali. É lógico que a árvore, se vocês observarem, eu coloquei ela um pouco para o lado daquela linha central, porque senão quando a gente tirar o adesivo vai ser a árvore inteira e fica feio, né? A gente, quando está com esses adesivos na tela, a gente tem que estar procurando, estar colocando, né, a vegetação numa posição de que depois que tirar o adesivo não suma aquilo que a gente pintou. Observa só os galhos, eles não são retos. Fazendo um pouco do outro lado também. A gente não deve fazer a pintura com afobação. Tem que ser bem tranquilo para ficar bem legal mesmo. Sem pressa. Observe que eu termino o galho com uma pincelada bem suave, fininha. Por isso que é interessante a tinta estar bem diluída. Observa que eu estou sempre mergulhando o pincel no preparado. Alguns galhos passando por cima do pinheiro, porque afinal de contas a árvore está na frente do pinheiro. Observa, o galho desce, sobe. E uma coisa também que é importante estar lembrando para os iniciantes: a gente nunca deve estar fazendo um galho idêntico ao outro, hein? Você não vê isso na natureza. Procura estar desenvolvendo sempre uma posição diferente do outro, um dos outros, né? A gente começa a colocar uns galhos no caule mais da esquerda.
sempre as pinceladas começando mais fortes no começo do caule e terminando com pincelada suave e mais fina, tá? Esse pincel de ponta fina, a cerda dele, eu procurei comprar uma que seja um pouquinho mais longa, que aqueles mais curtinhos a gente não tem bom resultado na pintura desses galhos. É interessante estar comprando um que a cerda seja um pouco mais compridinha, que ajuda nessa movimentação dos pincéis. Dei alguns retoques com o leque no branco, e agora com esse mesmo pincel fino eu pego o branco de titânio e vou colocando um pouco de neve por cima dos galhos. Vou procurando os detalhes de cada um, sem pressa. E agora, com uma trincha média, eu pegando aquela sombra que a gente fez do fundo do pinheiro, do caule, vamos fazer uma vegetação aqui do lado, ó. Observa que eu bato, mesmo esquema das outras vegetações. Para pegar tinta também na paleta, eu bato o pincel em pé. Agora eu peguei branco de titânio, mergulho o pincel na nossa solução de óleo de linhaça com secante e faço a neve por cima dessa vegetação. Aqui com a paleta eu vou fazer umas madeiras, né? Eu estou fazendo uma espécie de uma cerquinha no meio dessa vegetação. Com a paleta eu faço os morões de madeira. Olha como a nossa paisagem vai se formando. Observe que a posição desses morões não é igual. Um está caído para a esquerda, o outro está para cima, o outro está um pouquinho para o lado, o outro está um pouco mais reto, e é assim mesmo. É bem irregular. Dou uma acertada. E daqui a pouco a gente já vai jogar uma neve. Faço mais um morão da cerca.
E com o pincel fino eu jogo uma neve em cima de cada morão. Sempre pegando bastante tinta no pincel, porque é aquela coisa, né? Quando tem um fundo escuro, impregna com o pincel com a tinta escura. Então a gente tem que estar sempre limpando o pincel e pegando mais tinta branca. Nesse estilo de pintura a gente não economiza muita tinta não. É assim mesmo. A gente trabalha com bastante tinta na palheta, pincela bastante na tela, e no final um pouco dessa tinta acaba indo para o lixo, mas é assim mesmo. O importante é o resultado final, não a economia da tinta, porque afinal de contas a tinta ela não é tão cara, é barata. A gente tem essa sorte aqui no Brasil que existe uma competição de marcas aí, e os preços são bons, não são ruins não. Aqui eu peguei um pouco de terra de siena e tô dando umas pinceladas, né, nos morões, né, uns risquinhos com terra de siena. Foi só nessa hora que a gente acabou usando essa cor. Você vê que as cores da tela são bem frias mesmo. São basicamente o branco de titânio, um pouco do azul de cobalto, o verde escuro, Bru Van Dyck e preto. Fazendo os detalhes, e agora com a tinta mais escura eu faço umas cordinhas ligando um morão no outro, né, da cerca. Onde eu acho necessário faço alguns detalhes na madeira. Isso pode você quando estiver fazendo a sua tela, onde você achar que é necessário estar colocando algo que você tenha vontade, nada te impede. Não precisa seguir exatamente o que está aqui. Na frente dos morões a gente joga um pouco mais de vegetação. No mesmo esquema a gente joga agora também uma neve por cima dessa outra vegetação que foi colocada. Com esse mesmo pincel, você não precisou nem limpar, a gente já faz aquela mistura com a neve. Então observa que essas descidinhas que a gente dá nesses morrinhos, olha na paisagem, fica vários desníveis, fica muito legal. Agora os detalhes finais. Com o leque branco de titânio, se você observar bem aqui, ó, bem na linha do adesivo da janela, eu tô colocando
uma neve na janela. Quando cai a neve à noite, né, eu faço com um movimento um pouco circular, ó, que depois que tirar o adesivo, fica uma impressão de que tem neve bem na bordinha da janela. Ó, por cima de tudo mesmo. E não faz mal que pegue um pouco da tinta do que já foi pintado, porque a neve também, ela, nessas paisagens, ela se suja, ela se contamina com poeira. Ela nunca é sempre branquinha, branquinha. Então isso acaba até ajudando no efeito. Na parte de baixo do adesivo eu faço a mesma coisa, com branco de titânio. Observa que conforme eu passo o branco, ele pega a tinta que estava dos pinheiros, é normal. A gente vai pincelando e depois vai jogando mais branco, ó, até atingir a cor que a gente quer. Então, sujou o pincel, limpa, passa no pano, pega mais tinta. Nesse de baixo eu já não fiz de fora a fora. Estou fazendo só nos cantinhos da janela. No do meio e no de baixo. Eu deixei para colocar a neve no canto esquerdo. Sujou, limpa, pega mais tinta. Vai preenchendo até atingir a tonalidade desejada. Observe aqui no detalhe do vídeo o que a gente está fazendo, colocando neve na bordinha da janela, na parte de cima do adesivo, né? E seria a parte de baixo do vidro da janela. A gente está chegando ao final da nossa pintura. Aqui eu só estou preenchendo um detalhe ou outro onde eu acho necessário, dando uma clareada no branco da neve que se encontra nas bordas da janela. E a gente vai daqui a pouco fazer vamos dizer assim, a parte mais legal da pintura feita com adesivo, que é tirar o adesivo. Vocês vão ver o efeito que fica quando a gente tira esse adesivo, a mágica que acontece. A primeira vez que a gente faz uma tela desse tipo, a gente nunca esquece. Aqui eu coloquei um pouquinho de azul na neve. E não é comum, né? Aqui no Brasil, telas feitas assim com adesivo. Isso é uma coisa que eu estou trazendo lá dos Estados Unidos. Lá já é mais comum, aqui não. E o legal é esse diferencial mesmo, porque a gente vê muita paisagem igual por aí. E esse estilo ainda é muito novo.
e chama a atenção. E é muito fácil de estar fazendo. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito de estar desenvolvendo telas desse tipo. Bom, aqui a gente finalizou. E o que resta para o artista? Assinar a obra para que fique registrado o seu trabalho. Detalhes finais. Aqui eu estou colocando os detalhes na cerca onde eu acho necessário. Um pouquinho de neve, um pouquinho de sombra. Para dar um efeito de textura também na madeira. E a nossa tela está finalizada. Vamos tirar o adesivo com muito cuidado, para que não estrague o trabalho, né? É só vir puxando com muita calma, ó. O adesivo vai saindo numa boa. E eis aí a nossa janela. Parabéns pelo seu trabalho. Espero vocês na próxima videoaula.